Quase todo mundo já pensou em abrir um negócio, certo? E aí quando a gente fala de empreendedorismo, tem um pouco de tudo. Tem gente que empreende por necessidade, tem gente que empreende por oportunidade e tem quem consiga ter as melhores condições possíveis. Mas como será que é a realidade de quem trabalha com empreendedorismo no Brasil? Nós discutimos esse e outros aspectos nesse episódio do Futuros Possíveis. Olá, eu te dou as boas-vindas ao Futuros Possíveis, onde a gente discute comportamento, inovação, tendências e possibilidades. Eu sou Angélica Mari. E eu sou a Beatriz Bevilacqua. E hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo. E a grande pergunta é, empreendedorismo é para todos? E mais, como a gente se adapta a um futuro em que essa palavra empreender vai estar cada vez mais no radar de todos nós? E para destrinchar esse assunto, a gente está muito bem acompanhado de dois convidados que conhecem muito bem esse assunto, Cris Guterres e Anderson Criativo. Sejam muito bem-vindos ao Futuros Possíveis. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite, Angélica. Vai ser um prazer falar com vocês. Legal. E vocês podem se apresentar para quem nos acompanha aqui, começando pela Cris? Bora lá. Bom, eu adoro essa parte de se apresentar. Cada dia eu posso ser uma pessoa. Arrasou. Cada podcast pode ser uma. Hoje eu vou ser eu mesma. Eu sou Cris Guterres, sou jornalista, sou apresentadora. Tô toda sexta-feira na TV Cultura apresentando Estação Livre, sexta-feira às 10h30 da noite. Sou mãe do Rafa, que é um menino também que me provoca bastante a ser criativa, a ser empreendedora para administrar todos os momentos assim com o Rafael. E sou uma pessoa que estou aí sempre tentando criar coisas novas, inovar. E acho que isso aí a gente vai descobrindo, né, ao longo do caminho. Anderson? Eu sou Anderson Criativo, tenho 44 anos, quase 45. Já tô com a Thaís há mais de 15 anos já, e com o Danilo e o Felipe com 6 e 7 anos. Eu sou um empreendedor desde que eu consigo lembrar da minha vida profissional. Acho que é uma questão muito interna mesmo, né? Depois eu vou contar um pouco aí da trajetória, mas foi uma trajetória de aprender empreendedorismo fazendo. Não tive escola de empreendedorismo, né? Foi caminhando e aprendendo, e mais errando do que aprendendo, mas é isso, assim, o empreendedorismo é apaixonante, então a gente vai conversar sobre isso hoje. E agora a gente também está percebendo aqui um pouco do estilo de vocês, né? Vocês são tão estilosos assim. Conta um pouquinho pra gente como que surgiu esse turbante, essa ideia diferente aí que você tá vestindo agora. Legal. Foi casual essa história do turbante, porque minha esposa começou a usar um turbante, né, um pano amarrado na cabeça, achei bonito, né, e eu achava legal ver os caras no Oriente Médio usando turbante, né, eu sempre achei legal, mas não imaginava que eu usaria, né, e aí um dia, casualmente, eu entrei numa loja, tinha um pano gigante na parte masculina, né, e aí eu tava junto com ela, aí eu falei, pô, amarra pra mim, amarra na minha cabeça pra ver como fica, né, e aí ficou legal. Só que eu não imaginava que fosse uma coisa que eu usaria no dia a dia, assim, que eu ia usar. Eu achei que eu ia usar mais pra tirar uma onda do que como algo de dia a dia, né? E aí como sua marca registrada. Como marca registrada. E isso foi em 2015 que eu comecei a usar, janeiro de 2015, se eu não me engano. Acho que foi aquela coisa de ano novo, assim, vou mudar a minha personalidade, né? E aí foi uma coisa muito legal que eu comecei a usar, e aí eu percebi, né? Quem é empreendedor tá sempre vendendo para alguém, você tá sempre na rua vendendo alguma coisa, né? Sim. E eu percebi que isso causava um impacto muito grande, né? Chegar nos lugares de turbante era uma coisa, mesmo aqui em São Paulo, era diferente, né? Eu nunca tinha visto ninguém usar aqui em São Paulo. E aí eu comecei a usar, e aí fui pegando gosto, e de fato foi se incorporando à minha personalidade, foi se incorporando ao me preparar para trabalhar. Então, colocar o turbante faz parte do meu dia a dia. Eu reparei isso durante a pandemia, que o tempo que eu fiquei em casa, em alguns dias eu não colocava o turbante, e aí eu reparei o quanto que isso impactava na minha criatividade. Pode parecer um exagero, né? Não, mas não. Mas, de fato, assim, eu fui percebendo o quanto que eu me preparar para trabalhar
ou ser o Anderson criativo, né? Faz parte da minha personalidade. Então foi isso. E aí o que eu achei legal, só para encurtar a história, foi que recentemente eu tive a oportunidade de conhecer um pessoal dos Emirados Árabes. Uau! E aí, como até onde eu saiba, eu não tenho ascendência árabe, né? Vou até fazer um exame de DNA para ver se eu tenho ou não, mas porque eu sou muito interessado pelas coisas do Oriente, eu gosto mesmo, né? Sim. E aí eu conheci o pessoal dos Emirados e aí eu fiquei esperando para ver qual seria a reação deles, do tipo, pô, por que o cara no Brasil tá usando um turbante árabe, né? E eles acharam muito legal. Então eu me senti mais à vontade ainda, porque eles falaram, pô, que legal você ter interesse pela nossa cultura. E aí eu comecei a ganhar turbantes. Então eu ganhei turbante de Angola, ganhei turbante da Arábia Saudita, ganhei turbante da Palestina e eu uso sempre que eu posso. Tento variar, assim. Eu posso dizer que eu adoro esse esquema seu. Aí você tá usando um turbante vermelho e branco, assim. É um turbante de fato ou é um turbante, um tecido que Não, você... esse é um turbante Esse é um turbante mesmo. Esse recentemente, um colega da Arábia Saudita, ele foi me visitar lá em São Carlos, achou legal que eu usava turbante e falou, cara, a próxima vez que eu for na Arábia, eu vou comprar uns turbantes pra você e vou trazer. Só que eu achei, Cris, que o cara não ia nem lembrar de mim depois de, sei lá, 1 ano, né? Ele foi pra Arábia Saudita, me ligou, falou, cara, tô aqui de volta em Ribeirão Preto, na hora que a gente se encontrar eu vou te dar 2 turbantes. E aí esse aqui é um deles. Legal. Ai, que Então, muito lindo. legal, Arrasou. muito legal. E você sabe que quando você fala essa coisa de ter dificuldade de se sentir tão criativo se você não coloca o turbante, como isso impacta e tal, isso rola comigo também. Às vezes, se eu estiver em casa de home office e for simplesmente com a roupa de dormir fazer alguma coisa, não é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu gosto muito de escrever bem cedo. Às vezes eu escrevo minha coluna, 5 horas da manhã eu levanto para escrever a minha coluna. E aí eu levanto, eu tomo banho, eu ponho roupa de trabalho e eu sento para trabalhar. Faz muita diferença para mim. Sim, e você é uma pessoa muito imersa em cultura, moda, você fez muita coisa nesse espaço, né? E Eu fiz você um é muito pouquinho. estilosa. Eu ouvi dizer que você é a pessoa que se veste para um casamento usando tênis. E deve ficar maravilhosa de toda forma. É verdade, eu sou essa isso? pessoa mesmo. Eu fui madrinha de casamento usando tênis. E era um casamento clássico. Mas no altar não dava pra ver o tênis. Mas assim, eu acho que eu cheguei num momento na minha vida, porque tem isso, né? A moda, muitas vezes, ela é algo que é excludente e também nos maltrata. Tanto homens, mas principalmente mulheres, né? Cara, esses dias eu vi um post fantástico, que era assim, uma moça falando, se eu usei calça skinny por 20 anos, você pode colocar uma camisinha. Era um post sobre sexo, mas olha que loucura a comparação. Porque a calça skinny é extremamente apertada, né? Desconfortável muitas vezes. Então, assim, e aí a gente, pra estar naquele momento, então eu, durante muito tempo, usava o salto, me maltratava, aguentar o pé, a noite inteira. Você vai dançar. Aí eu fui no casamento, falei, gente, não, chega. É tênis. Hoje eu tô aqui de tênis. No meu programa, por exemplo, eu gosto muito de usar salto. Eu nas gravações eu uso, mas assim, vou de chinelo, coloco salto na hora. Mudei um pouco, sabe? Sim. De não ser tão refém da moda, mas de deixar que o meu estilo também construa algo. E olha que louco, minha amiga Maitê Lourenço, vou lembrar de Maitê, que você conhece muito bem. Amo. Eu e Maitê, nós estávamos em Nova York esses dias. A Maitê estava passando uma temporada, eu fui para Nova York e nós nos encontramos. E a gente tem um estilo um pouco parecido e a gente gosta muito de tênis. E a gente gosta de um tênis específico que é o Air Jordan. E aí a Maitê falando assim, mas será que eu vou numa reunião de Jordan? Não sei o que, não. E eu falei, eu vou comprar um Jordan, que eu vou em vários lugares importantes com esse Jordan. E aí a minha primeira reunião de um conselho que eu faço parte aqui em São Paulo, que é o conselho da Cívico BR, tava eu lá de Jordan. A reunião do conselho toda elegante, de terninho. Aqui, meu Jordan, ainda mandei uma foto pra Maitê. Maitê, olha lá, ó, seguimos caminhando. É isso, maravilha. Eu gostei muito desse seu comentário sobre se preparar, se manter presente, né? A arrumação como parte daquele ritual de se manter presente para começar o dia, né? Mas, bora falar de futuro. De volta ao nosso tema, que é empreendedorismo, criar o próprio negócio é algo que tem ganhado cada vez mais força aqui no Brasil. O número de pessoas trabalhando sem carteira assinada só aumenta. No segundo trimestre de 2022, 40% dos trabalhadores estavam no mercado informal, segundo o IBGE.
Em comunidades brasileiras, mais de 40% das pessoas têm um negócio próprio, segundo Data Favela. E isso porque muitos fazem isso devido à falta de oportunidades com carteira assinada. E o Brasil, é bom lembrar, deve figurar entre os 10 países com maior taxa de desemprego em 2022, segundo o Fundo Monetário Internacional. E o número de empresas constituídas formalmente, enquanto isso, também só aumenta. Mais de 1,3 milhão de empresas foram criadas no Brasil nos 4 primeiros meses de 2022. Esse é um aumento de 11,5% em relação ao mesmo período em 2021, segundo o Ministério da Economia. E para além de pagar boletos, muita gente decide empreender para realizar um sonho, para resolver um grande problema, para mudar o mundo. Mas a pergunta que fica é: empreender é para todos? E isso a gente vai descobrir agora. Queria começar esse papo com você, Cris, falando um pouquinho sobre a vida atual empreendedora que você leva no momento. O Estação Livre, eu entendo que é um empreendimento em muitas formas, né? E é muito inédito também. Fala um pouquinho sobre como tem sido essa experiência para você, além de conhecer um monte de gente incrível. É verdade. O Estação Livre é o programa que eu apresento na TV Cultura, né? É uma ideia da TV, não é uma ideia minha. Eu entro como a apresentadora, mas é um empreendimento que a gente faz, né? Tem uma equipe que trabalha para que isso aconteça e tal. E é um programa que a gente também fala de empreendedorismo muitas vezes. A gente tem uma particularidade que, assim, não é inédita na televisão brasileira, mas ela é ainda rara, infelizmente, que é um programa onde a gente tem uma apresentadora negra, onde a gente tem especialistas negros, pessoas LGBTs, QIA+, contando as suas histórias, mas não só as suas histórias de vida, simplesmente vivendo de uma maneira normal. Por exemplo, eu tenho um programa que fala sobre águas, um programa que fala sobre tecnologia, e eu tenho uma pessoa trans no estúdio contando sobre a realidade dela como uma empreendedora de tecnologia, sem em nenhum momento ter que falar de gênero. Sim. Só falando de empreendedorismo, que é uma coisa que a gente não tem ainda na televisão brasileira. Infelizmente, a gente ainda tem, em muitos canais, as pessoas que fazem parte dos grupos mais oprimidos da nossa sociedade ainda estão ali naquela posição de choro, de lamento, que a gente vê muita gente negra na TV, mas ainda mulheres chorando a perda dos seus filhos, situações de violência, pessoas contando histórias em que passaram, que sofreram racismo. Isso é necessário? É necessário, mas assim, cara, eu só quero uma pessoa aqui sentada contando a história dela. Eu só quero um médico me dizendo por que não pode ser um médico, não pode ser um médico negro. Me dizendo o porquê que a varíola dos macacos é altamente infecciosa. Um advogado para me explicar quais são as preocupações que eu devo ter juridicamente na hora de escolher o nome da minha empresa que eu vou começar a criar. É só esses lugares que são tão difíceis da gente colocar as pessoas, que na verdade, não é difícil de colocar. Na verdade, o que é difícil é que os grupos hegemônicos entendam que dá para encontrar essas pessoas por aí. Então, a gente faz isso lá no Estação. E a gente tem feito de uma maneira muito bem feita. Não vou me furtar desse autoelogio e desse elogio para a minha equipe, tanto que o ano passado nós fomos agraciados com o troféu Mulher Imprensa de melhor programa da televisão brasileira com temática de diversidade, né? E a gente nem sempre está falando de questão racial. Às vezes a gente está falando de questões do dia a dia. Então é um programa com pautas do dia a dia, mas que a gente tem essa preocupação de fazer um recorte de raça e de gênero, porque são questões que atravessam todos os brasileiros, independente se seja branco ou se seja negro, se seja indígena. Questões de raça atravessam toda a sociedade brasileira. E é importante, quando a gente for pautar qualquer assunto, se a gente não parar para pensar em questões de gênero, questões de raça, a gente está fazendo as coisas erradas. E é por isso que a gente chega no Brasil hoje tendo um país que é um dos países mais desiguais do mundo. Sim.
porque a gente não está considerando isso na hora que a gente vai fazer as construções, sejam elas políticas, sejam econômicas ou sejam simplesmente sociais. Por isso que você está empreendendo, porque você está trazendo algo novo, algo construtivo. E puxando o gancho também para o Anderson, você é empreendedor desde sempre, você disse. Agora, gerou uma certa curiosidade, né? Anderson Criativo, conta pra gente um pouquinho da onde surgiu esse sobrenome. Foi outra história relativamente casual. Uhum. Eu fui criar uma conta no Twitter em 2008, na verdade, e aí procurei várias coisas lá, não encontrava @Anderson, e aí de repente @criativo. Aí tava disponível, não era meu apelido na época nem nada, foi casualidade. E na época, 2008, 2009, aqui em São Paulo as pessoas se encontravam. Então a comunidade do Twitter era um nicho, né? Sim. Então as pessoas se encontravam. A gente organizava evento de mídias sociais nessa época, né? E aí ficava aquela coisa, você que é o criativo? Você que é o criativo? E aí eu reparei que era uma coisa memorável. As pessoas lembravam do tal do criativo, né? Sim. Então foi a mesma coisa do turbante. Eu incorporei a minha profissão, né? O meu dia a dia, e aí virou Anderson Criativo desde 2008. Então foi uma coisa que eu assumi, né, o criativo. E de 2017 para 2018, você deu uma pivotada na vida, né? Você saiu da grande capital São Paulo e foi para São Carlos. Mas não só isso, você foi empreender numa tecelagem abandonada, na época estava com um nome sujo, tava falido, tava num desafio gigantesco, e não só você tava, mas você levou também a sua família, seus 2 filhos pequenos. Conta pra gente, pro público, quais foram esses grandes desafios nessa transição, saindo da capital pro interior e ainda com esses desafios, né? Porque quando a gente fala em empreendedorismo, muita gente pensa, eu sou empreendedor, mas só pode ser se for sozinho. Mas você tinha uma família, você conseguiu, né? Como que você se manteve focado nesse período? Vou falar que é uma história densa, assim, né? Porque foi realmente um desafio quase inconsequente, né? Olhando em perspectiva hoje, eu tava com 2 bebês, um que não tinha nem 1 aninho, o outro tava com 1 aninho. Oh, meu Deus. Sem crédito, né? Então, nem banco abria conta pra gente no começo do Novo Lab. Então, assim, pensando racionalmente, era o pior momento da vida para fazer o que eu fiz, era justamente aquele momento. Mas o que aconteceu foi que eu tava ali na beira, eu tinha feito 40 anos, né? E aí me bateu algo muito forte, assim, interno, né? Uma coisa muito pessoal, que foi, eu quero fazer algo mais relevante do que eu já fiz até hoje, sabe? Então eu senti assim como se, tudo que eu fiz até hoje era meio que um ensaio pro que viria, sabe? Foi um tipo de chamado. Não só para você, mas pro teu sócio também, que levou a família também para São Carlos, né? Você tem uma história de que as esposas trocavam mantimentos. Rolou isso, Angélica, rolou. Às vezes contando assim em perspectiva, né? Quem vê o Novo Lab hoje, fala assim, o cara tá exagerando e tal, mas quem tava perto da gente ali, viu a história, foi muito, assim, muito extremo, né? De comprar fralda barata pros moleques. Tava contando pra Cris um pouquinho antes de começar o programa que 6 meses de inauguração do Novo Lab, meu filho tem uma pneumonia severa. Caramba. E eu não tinha um plano de saúde. Tive que enfiar ele num PS público que quase ele foi, né? Se eu não tivesse conseguido uma transferência pra Ribeirão Preto, provavelmente eu não estaria aqui contando essa história. E aí o que eu costumo dizer se tivesse acontecido algo mais extremo com ele, aí eu não seria o Anderson criativo, empreendedor, o cara que desafiou. Seria o Anderson criativo e responsável, que foi dar um passo maior que a perna e tal. Então, por isso que, no meu caso, assim, eu lido com as coisas com muito pé no chão, sabe? De verdade, assim, porque é muito tênue no Brasil ali entre você ser o empreendedor visionário, brilhante, e você ser um fracassado, sabe? Nossa, então, assim, talvez eu não seja nenhum dos dois, né? Eu seja só um cara que tô tentando fazer algo relevante. E eu acho, Angélica, assim, a minha hipótese, né, do porquê que bateu tão forte esse chamado, não só pela idade, mas que com os filhos dentro de casa, e você tendo que se preocupar com o futuro dos teus filhos, né? Você começa a falar, quem que tá fazendo essa base para eles? Né? Quem que tá pensando no futuro do país e tal? E aí você olha para os lados e fala, não tem quase ninguém pensando no futuro do país, né? Então, cara, talvez seja eu mesmo que tenha que fazer. Sabe? Quando dá aquela sensação, acho que ninguém vai fazer o que a gente
O se momento propondo a certo fazer. nunca vai chegar se eu não começar agora, né? E tem uma coisa também que me bateu naquela época, né? Não sei se isso vai durar pra sempre ou não, mas eu falava assim, pô, eu não quero pensar só nos meus dois. Os meus dois eu resolvo. Né? Você tem dois filhos ali, os teus você resolve. Agora, pô, e o filho dos outros? Né? Quem tá pensando no futuro dos filhos, de todos os bebezinhos que têm 1 e 2 anos, né? Então, começou a me gerar esse sentimento, assim, de, pô, eu preciso fazer alguma coisa. Então, foi isso. Esse fazer alguma coisa. E aí, o segundo ponto foi, mas fazer o que exatamente? Sim. Né? Porque, pô, a gente tá num país muito grande que você não sabe por onde começar a resolver problema nenhum. De tão grande que são os problemas, você fala, pô, por onde que eu começo, né? Será que o que eu vou fazer é tão será que eu sou tão relevante assim, né, para fazer uma coisa de tanto impacto assim e tal? Então foi isso, assim, foi a vontade de criar uma plataforma para que pessoas que quisessem empreender não passassem pelo que eu passei. Então eu empreendo desde 1999, né? E foi sempre muito mais baixos do que altos. Então eu falei assim, pô, talvez seja criar uma plataforma, né, para empreendedorismo, para startups e tal, mais democrática, talvez esse seja meu papel aí pro futuro. Então foi esse chamado, e a mudança para São Carlos foi aquelas coisas da vida que não tem nem como explicar muito bem. Mas tudo isso cria muito repertório, né? É interessante que os altos e baixos, todos eles servem, né? Como bagagem, né? Que você utiliza. E você, Cris, usa muito, né? Para fazer algo como Estação Livre, você precisa de muito repertório, né? E você tem isso de sobra. Você fez muita coisa. Nossa, eu já fiz. Você foi funcionária pública por 14 anos, certo? 16. 16 anos. E você trabalhou como criadora de conteúdo, podcaster, fez projetos relacionados à moda, cultura negra. Como que isso Gente, eu equipa participei até de um você? podcast de empreendedorismo, de um reality show de E empreendedorismo. reality show. Nossa. Como que tudo isso te equipa para fazer o trabalho que você faz hoje? Olha, que loucura. É experiência, né? É muita experiência, mas eu vou dizer pra você que, assim, o que realmente faz aprender é quando dá errado. Quando dá merda, aí é que eu aprendo. Eu acho que... Porque o que vai dando certo, a gente vai só curtindo no hype. Sim. Vai surfando ali na onda, tá tudo lindo. Lógico, tem aprendizado? Tem. Não que não seja relevante, é bastante relevante. Mas é na hora que a gente erra, que a gente é obrigado a sentar, a repensar o que fez. Por que fez errado? Qual que vai ser a nova estratégia? Sabe? E muitas vezes muito rápido. E rápido porque às vezes é um momento de extrema necessidade. Sabe? O filho tá chorando, não sei o que eu vou comer semana que vem, a água tá vindo. A gente tá num país onde a maioria das pessoas que empreendem por necessidade. Pela dor. Não é uma escolha. Sim. Ai, quero empreender, ai, que lindo. Deixa eu sentar aqui, tô pensando, meu Deus, quero ter uma ideia. Não é. Sim. Sabe? Pô, vou vender esse bolo aqui porque eu tô precisando dessa grana e tal. É isso, né? E o empreendedorismo por necessidade só cresce no Brasil, né? Empreender por vocação, dizer, quero mudar o mundo, vou ali na minha sala ou na minha garagem com muitos computadores de última geração e montar uma startup e ficar rico. vou ficar rico. É um privilégio, né? Ah, total, né? Até a gente poder, por exemplo, ficar em casa, tendo pais, por exemplo, que te banquem enquanto você empreende. É o famoso, meu pai me deu 50 mil reais, sabe? Ai, eu tava em casa, aí assim, meu tio me emprestou uns dólares, cara. Aí eu construí uma empresa de super sucesso. Essa é a realidade de 0,1% desse país. Nós estamos num país onde as 300 pessoas detêm 80% da riqueza. Sim, Né, total. desse país, assim, isso é muito surreal. Então, mas quando você pergunta para mim assim de bagagem, é lógico. Eu acho que tem uma coisa bacana. No sábado eu fiz uma palestra para um projeto que chama Cósmicas, que é um projeto em parceria com o Instituto Tomiotaki, uma iniciativa da Vera Nunes, que é uma mulher brilhante de cultura, e elas estão desenvolvendo algumas meninas. São meninas de periferia que estão desenvolvendo, elas têm contato com vários aprendizados e tal. Não tem uma ideia de só de se desenvolver para empreender, mas também de criar nelas a expectativa de que elas sejam grandes executivas de empresa também, né? Sim. Tem esse espaço.
E aí a gente estava conversando, e aí uma das meninas falou assim, porque eu canto, eu faço faculdade, eu faço isso, taranana, eu ainda não achei o meu caminho. Olha a ideia de que a gente tem que fazer uma coisa só. Você esse é só o faz ponto. isso. Não. Eu falei pra ela, mas assim, o seu caminho é esse. Essas várias coisas que você faz, tá tudo bem. E isso foi uma coisa que sempre aconteceu comigo, porque o que eu ouvia, mas você faz tanta coisa, você não deve fazer bem nada, né? Imagina. Mas eu faço bem as coisas que eu faço. E muitas vezes eu fui convencida de que eu não fazia bem. Não, eu faço bem, sim, as milhares de coisas que eu faço. E elas... Fazer essas várias coisas me trouxe bagagem, me trouxe conhecimento para fazer bem até o simples. E eu vi o seu TED, maravilhoso, inclusive, recomendo para vocês também verem, que quando a gente empreende, como você empreendeu com o restaurante também dos seus pais e tal, a gente lida com um cenário de risco, de instabilidade o tempo inteiro. É uma montanha russa, assim, um dia você tá no auge, outro dia você tá lá embaixo, e vamos subir de novo, e vamos descer e tal. Como que funcionava? Como que era essa situação para você? Assim, o que você aprendeu com toda essa instabilidade do empreendedorismo até aqui? Cara, eu aprendi milhares de coisas, assim, os aprendizados foram imensos, mas olha que louco, hoje, antes de vir pra cá, eu passei na terapia. Hoje, a pessoa mais importante na minha vida é a Paula, a minha psicóloga, e eu tenho essa vantagem na vida de poder contar com um profissional que me acompanha e acompanha a minha estabilidade emocional e me permita me desenvolver, me conhecer mais, né? E eu tô vindo de um período de 3 anos de muitos altos e baixos no empreendedorismo. Eu fechei o restaurante, eu fali, eu fiquei com muitas dívidas, e aí eu vim empreendendo de novo na minha carreira, só na Cris Guterres, a Cris influenciadora, a Cris jornalista, palestrante. E aí eu fui conseguindo administrar essas dívidas. Mas assim, a parte mais difícil desse momento foi agora recente, faz acho que umas 4 semanas que eu dei uma respirada, assim, que eu falei assim, cara, sabe aquela parte, Anderson, que você fala assim, que você não dorme porque o banco tá quase te executando. O Anderson com aquele sorriso de... Exatamente o que você tá falando. Eu tive a oportunidade de conhecer o presidente do Serasa, falei pra ele, cara, eu sou teu cliente personalité. Eu já fui essa personalité também, sabe? Cliente personalité, não, execução, tipo, oficial de justiça na porta mesmo, sabe? Criando milhares de malabarismos pra entender como pagar a dívida, como não pagar, porque assim, também eu não quero tacar um foda-se, eu quero ser essa pessoa que sabe, se organiza, que cresce, porque também o Brasil também tem vários grandes empresários que devem milhões e que não estão nem aí pra pagar, né? Sim. E aí eu falei pra minha terapeuta hoje, eu não tô sabendo viver sem essa angústia. Que loucura isso, de tanto sabe? que você estava acostumada. 3 anos, Nossa. gente, nessa loucura, assim. 3 anos, nesse altos e E baixos. isso se torna quase que um modo de vida, né? Se torna. Quase que não, se torna. É o botão, é o modus operandi. É o modo Se vida torna. louca, Você né? tá o tempo inteiro nessa vida louca, nesse estresse, nessa emoção. Sabe? Vai acontecer alguma coisa, algo vai dar errado. Sim. O tempo todo. A pandemia, gente. Nossa. Anderson, não sei como é que foi pra você, porque você tava com um negócio também ali super jovem. E muito presencial, né, Anderson? Espaço físico, né, Angélica? A gente tinha completado praticamente 2 anos, né, entusiasmado, porque o negócio estava indo bem. De repente, a pandemia chegou e a gente teve que se reinventar muito rapidamente, assim. Foi um choque mesmo, né, de ter que agir, ter que fazer coisas ali na pressão. Não foi fácil, não. O que a Cris estava falando do psicológico, eu acredito que é um dos grandes aspectos, assim, do empreendedorismo, né? É você lidar com o teu psicológico. Sim. E ainda nesse ponto psicológico, a questão da síndrome do impostor, que pega muito forte, Nossa, principalmente para nós demais. mulheres, né, Cris? Pega demais. Como que você... Assim, eu sei que não existe fórmula pronta, mas como que uma pessoa que está considerando empreender pode romper essa barreira da síndrome de impostor, que às vezes a pessoa nem tira a ideia do papel, né? Ela Não acha que não tira. é boa o suficiente.
Olha, eu acho que assim, para mim, uma das coisas que eu faço, eu tento criar, fui estudar, fui ler muito para entender um pouco, e autoconhecimento faz a maior diferença. Sim. Aí eu comecei a entender em alguns momentos quando eu estava, por exemplo, falando, eu não sou boa o suficiente, quando eu não me achava essa pessoa suficiente, eu não vou conseguir, né? Olha que louco. Acabou de rolar isso, assim. Tava conversando com o Anderson, e aí o Anderson contando da experiência dele lá em São Carlos, aí porque eu fui atrás, aí quando veio a Roche, e veio, não sei quem, nem sei se podia falar, Anderson, mas falei, entreguei. Aqui pode tudo. E aí, assim, eu ouvindo ele falando, e eu pensando assim, será que um dia eu vou ter um patrocínio desse? Será que eu faço? Será que eu sou capaz? Isso rola o tempo inteiro. É aquela vozinha, né? Ela vem, ela tá aqui, Interna. até porque também é algo que o quê? A vida inteira você ouviu que você não podia, que você não tinha o perfil, que não era você. Então, assim, tem que lidar com essa situação. Então, eu vou identificando algumas coisas que vão aparecendo e vou tentando minar. Subverter essa lógica Subverter, também, né? mudar, não, isso daí, vamos, você essa consegue. mentalidade, né? E mudando, e tentando, e descobrindo, e assim, é muito autoconhecimento. E aí funciona para cada um de várias formas. Tem gente que funciona nesse mood mesmo de acordar às 4, meditar, treinar, tomar chá e tal. Tem gente que é fazendo terapia, tem gente que é um esporte, trabalho em grupo também é muito legal. Você comenta no seu TED que também chega um certo momento que você estava lá no restaurante, mas o seu grande sonho mesmo era ser a grande apresentadora que você é hoje. Então, eu acho que uma questão que também surge para os empreendedores é quando saber qual é o momento de, entre aspas, desistir? Nossa. Anderson, você tem aí a resposta? É difícil. Porque, assim, o que eu percebo, e principalmente depois dessa última fase, vamos dizer, a última fase, digo, da inauguração do novo Lab para cá, ou de quando surgiu a ideia, né? Eu passei a ouvir minha intuição num nível muito mais alto, assim. Então, né, geralmente quando você fala com investidores, você fala de intuição, você é quase ironizado, né? Porque, mas o empreendedor, ele tem um feeling das coisas, né? Então, durante a pandemia, por exemplo, eu falei, acho que é hora da gente dobrar o espaço físico. Todo mundo falou, cara, você tá louco, né? Agora, falei, agora é hora de dobrar o espaço físico, porque agora é uma hora da gente mostrar... Quantos mil metros tem essa tecelagem caindo aos pedaços que você reformou? 21 mil metros. 20 mil Caramba. metros. Eu estive no Novo Lab quando era só um pedacinho dessa tecelagem renovada, né? E eu voltei lá 3 anos depois. É um lugar transformado. Uau. E o que o Anderson não tá contando aí é que ele chegou lá em São Carlos sem conhecer ninguém e virou cidadão honorário da cidade, né? Foi. Isso que é o desafio, você começar do zero, Ninguém sem acreditava contato. também, né? E tem uma coisa também, assim, que eu acho que vale a pena mencionar, né? Que nessa época do pré-Novo Lab, né? Então a gente conseguiu a oportunidade de fazer numa fábrica abandonada e tal, e aí, quando a gente decidiu fazer fora de São Paulo, assim, todas as oportunidades que a gente tinha de potenciais patrocinadores que já eram clientes nossos, elas se anularam, porque ninguém se interessou em fazer no interior. Ninguém se interessou em apoiar, né? E aí, a gente montou uma lista com 400 empresas, eu peguei 200, o Leandro pegou 200, e o nosso dia era passar o dia inteiro caçando contato no LinkedIn, fazendo call. Então, assim, é como se tivesse vivido 2020, só que 3 anos antes, 2017, que era o dia inteiro, Angélica, o dia inteiro enchendo o saco. Eu tenho a lista de prospecção até hoje guardado, 400 empresas para fechar 2. E o que eu acho irônico é assim, para fechar 2, a primeira pessoa que fecha, que foi da Roche, né, ela é uma estrangeira. Então eu falo assim, poxa, cara, a gente tem que apresentar para 400 empresas, a primeira pessoa que fala assim, pô, eu confio no projeto de vocês, é uma pessoa de fora do Brasil. Então isso também é uma coisa que, sabe, até hoje eu fico com isso na cabeça, assim, pô, a gente como brasileiro, pô, a gente poderia se ajudar mais, poderia, né, apoiar mais uns aos outros, né? Então é muito, muito curioso isso, assim, mas foi a força, sabe? E uma coisa que eu acho interessante aqui no Brasil é assim, chega uma hora, você começa um negócio experimental, aí vai indo, pô, hoje em dia a gente tem 5 mil metros lá, inaugurou uma filial em Indaiatuba, uma filial em Ribeirão Preto, aí o que todo mundo imagina? Fala, pô, agora é mais fácil do que era antes, né? Porque agora você já provou, não é mais fácil do que era São antes. outros desafios. São outros desafios, e assim, e continua sendo tão isso. difícil quanto, e continua você tendo que se provar sempre.
Você Sim. tem sempre que se provar. Não chega um momento, assim, e eu falo isso com essa trajetória toda. Eu tô falando de 99 até hoje, né? Não é um curto prazo, né? E eu percebo isso, Angélica, que não tem um momento que fala assim, não, pô, agora você é um cara consolidado, agora as pessoas confiam em você. Agora quando você vai fazer um negócio novo, as pessoas, elas apoiam. Não, ainda a gente tendo que confiar, mas por que dessa vez você vai fazer? Ah, será que... Então tem sempre o porém, sabe? O senão, né? Então... Sim, e tem uma série de variáveis que jogam contra, né? E o mundo tá cada vez mais incerto, mais instável, dinâmico. O que vocês acham que um empreendedor deve manter em mente se ele tá pensando em tirar a ideia do papel? Ele ou ela pensando em concretizar uma nova ideia de negócio? Cris, o que você acha que a pessoa deve ter no radar? Eu acho que você tem que estudar. Primeira coisa, estudar muito. Ter no radar que você precisa estudar. E, assim, eu percebo que tem muita gente que empreende sem as informações mínimas do mercado, do público, alvo. Não, estude, tenha certeza daquilo. E tem uma coisa que dialoga muito com o que a Bia me perguntou, que é do desistir, que eu não respondi, que é também a gente tomar muito cuidado com alguns empreendedores de palco que vendem uma ideia muito caixinha de presente de empreender, né? Tudo lindo, tudo perfeito. Eu acredito, vai dar certo. Cara, só acreditar não dá certo. Só acreditar não dá. Você tem que fazer um estudo muito bem feito, um planejamento. Eu vejo um monte de gente naquele acredita, não entende nada de planejar, não foi atrás das estruturas básicas necessárias para dar aquele pontapé. E aí vai, e assim... não desiste. Por quê? Porque ouve o tempo inteiro, né? Tem não essa pode desistir. Essa frase aconteceu. Não, isso é muito louco. Frase porque aqui mais no Brasil, ouvida. não pode. E a gente tem... Quando eu fui fazer o TED, eu fiz um estudo até. A gente tem a frase do brasileiro não desiste nunca, né? E eu fui atrás de descobrir. Isso foi uma campanha da época do governo Lula, né? E que isso pegou tão intensamente que as pessoas trouxeram para si. Era uma campanha de televisão que se falava muito. Sou brasileiro, eu não desisto nunca. Era uma pesquisa que eles fizeram de que o brasileiro estava um pouco descrente e tal. E eles trouxeram essa e pegou. E isso virou um mote desse empreendedorismo agora que eu usei esse termo do empreendedorismo de palco, porque tem muita gente que vive de palco, ganha muito dinheiro vendendo histórias que na verdade mal aconteceram. Ele ganha dinheiro vendendo aquela história, né? Naquele palco, né? E aí ele traz essa coisa do vai, acredita, vai dar certo e tal. E aí você fica segura esse acredita. E aí fica muito difícil de entender, porque é um limiar tão sutil entre o que é teimosia e o que realmente é a crença de que seu negócio vai dar certo. O que é persistência. E que foi o que aconteceu comigo. Eu persisti, demorei para enxergar que não era um negócio. Quando eu tinha um restaurante, o restaurante foi uma herança dos meus pais, mas eu acompanhei os meus pais desde o início. Eu empreendi junto com os meus pais. Eu ajudei a escolher lugar, eu ajudei a pensar a estrutura, eu ajudei, por exemplo, o restaurante transformar a nossa família em uma família conhecida nesse meio do empreendedorismo, porque era uma família negra com um restaurante numa região da Avenida Paulista, que é um dos principais pontos econômicos do Brasil. Então isso não existia, né? Como é que a gente chegou aqui? A história dos meus pais. Meus pais foram pessoas que passaram fome na infância, né? Então a gente tinha muita coisa para contar sobre como construir um negócio do zero, tendo essa experiência de já não ter tido nada, de estar no zero. Sim. Uhum. E aí, quando a minha mãe faleceu, eu persisti no restaurante, eu não tinha o menor tino pro restaurante. Eu achava o máximo, eu achava legal, mas assim, o que eu queria mesmo, eu era jornalista, eu estava nesse lugar, eu já trabalhava, eu já tinha trabalhado há muito tempo na assessoria de imprensa e tal, eu sempre trazia as várias coisas ao mesmo tempo. Então, o restaurante vinha junto comigo. E realmente era um negócio maravilhoso. Se não tivesse acontecido a pandemia, e o setor de serviços foi o setor mais afetado do país. Mas eu fui persistente. Não, eu vou acreditar, vai dar certo e tal. Não. E eu já tinha até feito as contas, eu já tinha visto que era loucura. Mas ainda assim, mas ainda sendo uma loucura, tem uma possibilidade. É tipo,
era muito pequena. Era uma porcentagem... Era um momento de total incerteza também. Tinha isso somado. Então, Tinha. se você fosse, baseado nesse aprendizado, se você fosse dar uma dica, seja pragmático, certo? Sobre o que você está fazendo. Muito. E também saiba a hora que a corda está esticando muito. Saiba. Né? E estabeleça metas. Sim. Estabeleça Muito as importante. metas, porque as metas podem também ajudar a gente a enxergar quando que, opa, a corda não vai segurar. E vem pra terra. E ainda... Não vive de sonho. Porque essa coisa do sonho lindo, porque é Sim. isso, a gente vende a ideia do empreendedorismo como um sonho. Presta É atenção, exatamente do esse é o povo. ponto do Ai, que empreendedorismo lindo, de palco que eu quero lindo. puxar para a glamorização do universo startups. Porque o Anderson vive num ambiente ali próximo da universidade e todo mundo acredita que, eu vou fazer o empreendedorismo lá nos Estados Unidos é de garagem. Aqui eu vou ter o computador, vou acessar tal e vou criar um negócio milionário. E parece que é mágico, que todos vão ser bem-sucedidos. Faz até aquela musiquinha. Vai ser... Com pode pilim pim pim da fada. Vai ser assim sublime. Eu vou virar um unicórnio, né? Unicórnio é a expressão que se usa para startups que têm o valuation, né, de mais de $1 bilhão. Então, eu queria que você também trouxesse um pouco dessa realidade, né? Um pouco desse ambiente universitário, as pessoas que acreditam muito que podem ficar milionárias rapidamente, para os pés no chão, para que elas não caiam também numa grande frustração, que aí acaba também entrando num burnout, falta de autoconhecimento, não tem noção, não tem uma reserva financeira, muitas vezes, para que o público entenda um pouco também esse viés. Legal. Eu acredito que a gente aqui no Brasil, a gente vive o sonho americano sem estar na América do Norte, né? Então, muito do que é como se fosse uma transfusão de visão de mundo, de possibilidades e tal. Sim. Só que o que eu costumo dizer é, quando você olha para a realidade do que é empreender no Brasil, com a tributação, com todo o arcabouço legal extremamente complexo, né? Fazer as coisas aqui é de fato mais difícil. Uma coisa que eu tenho em mente hoje, assim, empreender no mundo todo é difícil. Então isso é uma coisa que eu tenho em mente, porque se naquele ambiente é mais fácil fazer alguma coisa, então é mais fácil para todo mundo. Se é mais difícil, Sim. é mais difícil para todo mundo. Então em todos os lugares é difícil, não tem lugar fácil. Mas aqui é como se você jogasse o jogo no modo hard, professional, né? Nossa, total. Porque é muito Nível complexo. avançado. Porque assim, além de você ter que cuidar do negócio que você se propôs, do restaurante ou da startup, seja o que for, você tem que cuidar de um outro negócio que é administrar o negócio, que é extremamente complexo. Então são duas coisas em uma, né? Você administra algo, administrar o negócio é complexo. E aí a questão da startup, o que eu tenho costumado, né, conversar com o pessoal é o seguinte, fala assim, cara, se você imagina que você quer criar uma startup, tenta projetar 10 anos para frente, né? Você está empolgado com isso que você tem em mãos hoje, é uma ideia legal, você acredita nela, você quer estar nela daqui a 10 anos, né? E aí falou, por quê? Porque se ela der certo, é esse tempo que você vai ficar enfiado nela. Então, se for algo que você está fazendo só por oportunismo, não tem nada de errado, tá? Empreender por oportunismo também é uma decisão. Mas a questão enjoa, ou se você não é suficientemente comprado com aquilo, então o cara, só dando um exemplo qualquer aqui, mas o cara fala assim, eu vou criar uma startup relacionada a estatísticas de basquete. Ah, legal. Mas você gosta tanto de basquete, assim, pra ficar assistindo todos os jogos, todos os dias, durante os próximos 10 anos? Não, nesse nível não. Então não comece. Porque vai exigir de você isso, né? Só dando esse exemplo. Mas então tem que ser alguma coisa, falando desse empreendedorismo de perspectiva, né? De futuro, é isso. E outra coisa também que eu aprendi ao longo também da trajetória empreender só por conta da grana também é outro erro. Porque o desgaste que gera ao longo do processo, se você tiver só pela grana, você vai desistir. Ou você vai cansar, ou vai ficar desgastante demais. Porque você está buscando só um objetivo financeiro. Ou pode ser só a sua única opção, né? Que também é complicado, né? Principalmente no Brasil de 2022. Exato, né? Angélica. Porque assim, na minha visão, hoje tem três formas de empreender. Uma por necessidade. E aí, assim, você não tem escolha, você tem que fazer o bolo pra vender, então, esse pessoal realmente não, tudo isso que eu tô falando não cabe aqui, porque muitas vezes você não tem tempo de planejar, você não tem perspectiva, você precisa vender hoje pra amanhã pagar o jantar e tudo mais. Então, por necessidade, por oportunismo,
Então é o cara que vê uma oportunidade, opa, isso aqui é dinheiro fácil, curto prazo, eu vou aproveitar, vou especular, eu vou... Enfim, é uma outra forma. E a terceira que é por idealismo, né? A terceira que é, pô, eu quero fazer algo, eu quero deixar uma marca, eu quero... Então, enfim, então, o que eu vejo é que, assim, se você tem um ideal e você quer fazer algo, como foi o nosso caso, pô, eu quero fazer um negócio, eu vou pagar o preço por fazer... em muitos momentos, não é coisa do passado que eu tô contando, é coisa do presente, né? Em muitos momentos você fala, putz, cara, por que eu tô fazendo isso, cara? É muito desgastante, né? Eu poderia estar ganhando 5 vezes mais no mercado. Sim. Né? Por que então que eu tô aqui? Né? Porque eu sou um herói? Não. É porque eu acredito realmente nisso, nesse ideal. Se fosse só pela grana, eu já teria desistido. Sim. Então, sabe? Então, assim, esse lado da startup, eu tenho tentado falar disso direto. Né? Quando eu vejo, por exemplo, a escola de empreendedorismo ou o empreendedorismo de palco e tal, eu falo, pô, galera, filtre. Eu tenho postado sobre isso. Pô, filtra, cara. Pensa, avalia se isso é pra você, né? Porque muitas vezes é o que o Cris falou. Pô, eu comecei ali com 50 mil reais. Pô, quem tem 50 pau pra começar um negócio no Brasil? Aí que tá. Aí que vem a pergunta. Cris, você acha que empreender é pra todos? Eu acho que, assim, todo mundo pode, porque você pode até não ter a criatividade, o tiro, mas você pode desenvolver, isso são skills que você pode desenvolver, mas quando a gente pensa numa estrutura do que é o Brasil, aí eu digo que não é para todo mundo. Porque, na verdade, a gente também está chamando de empreendedores muita gente que trabalha no mercado informal. Exato. Né? Então, eu penso que é possível... Mas a gente tem muita coisa que a gente tem que levar em consideração. Nós estamos no país que tem mais regras burocráticas para se abrir uma empresa, um dos que mais tem regras burocráticas para se abrir uma empresa no mundo, gente. Como é que você faz isso, né? Como é que você começa com tantas barreiras? A gente já começa com aquele sócio que vem todo mês receber, não trabalha nem um centavo, que é o governo. O sócio. Cara, não, o governo brasileiro. É o sócio que só vem para receber todo mês. A quantidade de impostos que a gente paga no Brasil, né? É tão grande que, assim, sentar com o contador e tentar entender muitas vezes essa carga toda de imposto é muito difícil. Exato. Muito complicado. Essa coisa da administração. Então, eu acho que, assim, com empenho, estudo, é possível para todo mundo, mas no Brasil que a gente está, não é para todo mundo. O Brasil, esse país desigual que a gente tem, ele não permite que todo mundo seja empreendedor. E é importante que a gente pense isso, porque a gente tem visto a grande mídia e o governo mesmo vender a ideia do empreendedorismo como algo incrível para que se diminuam as cargas trabalhistas das empresas. E para que se mascare as estatísticas de desemprego. Totalmente, totalmente mascaradas. Até o motorista de Uber virou empreendedor. Trabalho precarizado, na verdade, a gente está falando. O nome é outro, né? Nós vivemos vários Brasis, né? Temos várias regiões que parecem outros países, de tão desigual que é. Então, quando a gente fala de Brasil, de empreendedorismo, de qual Brasil? Qual bairro? Dentro de próprias cidades como São Paulo, existem realidades completamente diferentes. Né? Idealizar por empreendedorismo pela dor, empreendedorismo por um ideal. Quem tem essa oportunidade de empreender somente pelo propósito, com dinheiro em caixa? Acho que essa é um pouco... Mas, Anderson, para você também, queria te ouvir um pouco isso. Empreendedorismo é para todos? O que você acha? Eu vou falar por uma outra ótica também, que é a questão psicológica mesmo. Nossa, perfil, verdade. Né? Perfil. Eu acredito que, assim, você como empreendedor... Imagina, você viver sem a certeza de que mês que vem tem um salário para você lá. Né? Tendo uma família. Tendo uma família, né? E que talvez no outro mês também não, né? A gente teve vários, na fase pré, o Novo Lab, gente, vários anos, não foi 1, 2 anos não, que a gente recebia em novembro e a gente voltava a receber lá para fevereiro. Porque, vinha 13º, pagava todo mundo e a gente não tirava dezembro, aí não tirava janeiro, e aí recebia fevereiro. Vai aguentar isso, não é pra todo mundo. Tem que ter um estômago. Que a Cris falou, o dia inteiro você faz uma reunião e teu telefone tocando com cobrança. O dia inteiro, você recebendo 50 ligações num dia de spam, né? E você tendo que se concentrar e pensar em futuro com as tuas contas todas estouradas. Então, assim, tem esse lado também, né? De que...
começou a se vender como se fosse, pô, o empreendedorismo é o melhor caminho, é onde você pode ficar rico, é onde você, né, como se fosse uma coisa, mas eu acho que não, assim, é tão simples quanto uma escolha, assim, pô, eu acho que é tão legítimo uma pessoa ser funcionária pública, porque ela tem vocação, ela ser um médico, ela ser, enfim, né, então, eu acho que é muito mais de autoconhecimento, né, você fala, pô, eu tenho esse perfil, eu tenho esse estômago, tem gente que não tem, e às vezes a gente repara, assim, que tem gente com muito mais capacidade técnica, muito mais capacidade de gestão, pessoas muito melhores do que nós, por exemplo, com muito mais capacidade, mas que não tem o perfil, então não consegue conviver com estresse, com cobrança, com uma série de coisas que o empreendedor tem que lidar. E o que você diria para você mesmo se você se encontrasse no passado e você estivesse lá empreendendo o seu primeiro negócio? O que você diria para você mesmo? Um conselho. Aliás, o que foi seu primeiro negócio? Fiquei curiosa. Nossa, eu saía... eu tinha uma coisa, assim, de querer trabalhar por conta própria mesmo, né? Que eu peguei uma representação de ferramentas aqui em São Paulo para vender em Cubatão, nas indústrias de Cubatão. Nossa. Comecei assim, não tinha nada a ver com tecnologia. Você é natural de Santos, eu sou de né, Santos. Anderson? Eu sou de Santos, E aí, ao longo do trajeto, eu fui tentando várias coisas, assim, totalmente aleatórias mesmo, sabe? Assim, o que a Cris estava falando de estudar, né? E fazer uma análise e tal, eu não fazia. Era uma coisa assim, tipo, vou vender ferramentas, tal, eu vou... Sabe assim, fui me mudando. Depois a gente descobriu um nicho aqui em São Paulo que era, pô, não existe agência de comunicação focada em empresas de tecnologia. Aí sim, foi uma coisa estudada. Opa, aí foi a época que eu conheci o Leandro e eu comecei a empreender já com foco, assim, já com nicho, né? Leandro, que é seu sócio no Novo Lab, e o resto é a história que a gente já conhece, né? Há 15 anos já, né? Sim. Mas assim, é muito difícil, Angélica, olhar pra trás e dar conselhos, porque talvez o conselho seria, cara, tem certeza que você vai por aí? Acho que talvez esse fosse o conselho. Tem certeza? Cara, pensa E duas você, vezes. Cris? Qual que seria o conselho que você daria pra Cris do passado? Lá no primeiro negócio que foi? O primeiro foi o restaurante, junto com os meus pais mesmo. Acho que o restaurante foi o nosso primeiro grande negócio. Eu acho que eu diria mais, pra mim, eu tô mais relacionada com o fato de, Cris, vai que você é boa, acredita em você, porque eu sempre convivo com essa sabotadora, com essa personagem sabotadora aqui dentro de mim. Então, durante muito tempo, eu percebo, eu tô com uma ideia de negócio que eu tô super insegura de colocar. Eu não sei se eu tô insegura, também se eu tô cansada, porque os últimos anos foram tão fodas. Sabe quando você faz assim? Mas assim, toda hora isso vem na minha cabeça. Não, eu vou fazer isso aí. Eu vou dar esse pontapé. Toda hora vem, sabe? E eu tô conversando com a minha terapeuta para entender também qual que é o momento, porque na hora que vier vai ser isso, né, Anderson? Putz, grilo, aí você não para mais. Puxar o fôlego, você que nem tem que nadador. captar. Não, puxa Quero fôlego. ficar 10 anos nisso, né? É nisso, é de pensar isso mesmo. Será que eu quero ficar 10 anos nisso? Tá tão gostosinho aqui, eu tô ganhando dinheiro da TV, tô ganhando dinheiro fazendo palestra, tô ganhando dinheiro com influência. Será que eu quero? Né? Eu tô num lugarzinho gostosinho, assim, também. Mas posso falar? A gente tá morrendo de vontade de saber qual é essa ideia. E quando você estiver pronta, por favor, Volta aqui pra contar. Volta aqui pra contar. Volta Como aqui pra foi? contar. Primeira mão. Na verdade, é uma coisa que eu até já comecei a fazer e estava fazendo muito bem. E por causa de sócia, a gente parou, assim. Minha sócia não quis continuar. A gente tava... Ela entendeu que para ela não dava mais. E a gente estava nesse momento que é um momento que, cara, você só bota dinheiro. Só bota dinheiro, não tem retorno nenhum. Cria um nome, tem que ter... E aí quando ela desistiu, eu não tinha pernas para ir sozinha. Porque eu já estava... Ela me desistiu, eu estava no restaurante. Eu já estava nessa loucura... Fecho, não fecho, mantenho, não mantenho, vendo, não vendo. E aí, começando na TV também, eu falei, cara, eu olhei e falei, porra, não tenho pernas para continuar com tudo isso. Então, agora eu tenho vontade tô com vontade de pegar de novo. Agora que eu falei assim, nossa, acho que tô respirando agora. Acho que eu tô respirando. E aí, sabe uma coisa que eu falei esses dias? Eu tava conversando com uma pessoa e eu falei assim, cara, você sabe que eu tô sentindo falta dessa emoção de fazer alguma coisa? Esse risco? Nossa, eu acho que realmente eu tenho essa veia. Essa veia empreendedora realmente é minha. Esse risco, esse negócio, eu tô sentindo muita falta. Tá meio blasé a minha vida. O empreendedor tem disso, né? Tem essa questão interna que é muito forte. Mas só pensando um pouquinho mais, tendo um pouquinho mais de tempo pra pensar, eu acredito que o conselho que eu daria pro Anderson
eu sei, pro jovem que tá começando hoje, é a questão de que talvez não aconteça tão rápido quanto você imagina. Sim, não é no seu tempo. Putz, eu falo isso pra mim o Paciência. tempo todo. A paciência foi uma coisa que eu tive que desenvolver ao longo do tempo, porque você imagina assim, quando você é empolgado, né, e você acredita, tal, Você quer resultado você acha muito que vai rápido. acontecer muito rápido, né? E às vezes não vai acontecer tão rápido. Então, acredito que o que eu fui aprendendo, que seria o conselho pro ano do passado cara, vai fazendo as coisas com consistência, mas dá tempo para as coisas amadurecerem, né? Sim. Porque o que eu mais vejo é isso, Angélica, também, hoje em dia, né? É a questão das pessoas elas subestimarem o tempo e o esforço que vai levar para aquilo acontecer. Sim. E o tempo e o esforço que vai demandar, geralmente, é muito maior do que a gente imagina. Por mais otimista, não, acho que vai acontecer em 1 ano, eu vou estar assim, acessado, às vezes vai levar 5. E aí, quando eu falo isso para as pessoas, parece que eu tô querendo jogar água no chopp, dar aquela desanimada, falar, pô, o cara... Mas não é. É porque, assim, de fato, é melhor você se preparar para 5 e acontecer em 1 do que você se preparar para 1 e acontecer em 5, né? Então esse seria o meu conselho, que talvez não aconteça tão rápido quanto você imagina que vai acontecer. Ótima dica. Gente, eu amei ouvir vocês. Foi uma aula Gente, de acabou. empreendedorismo. Foi mesmo. Tem tanta coisa pra falar. Sim, você já ouviu falar que o tempo voa quando você se diverte? É E eu verdade. amei esse Sim. papo. É maravilhoso. Eu ficaria aqui a tarde inteira, facilmente. Mas, por hora, eu vou agradecer vocês muito pela presença de vocês no Futuros Possíveis. E espero você, Cris Guterres, falando sobre o seu próximo novo negócio muito em breve nesse programa. Em breve. Voltarei, gente. E Anderson Criativo falando do próximo passo dessa tecelagem dos outros lugares que você já está fazendo o seu Novo Lab expandir pelo Brasil afora. Vai nos visitar em São José dos Campos E também. até fora do Brasil, né? Porque ele começou com um investidor que não é brasileiro. É verdade, Sim, é verdade. então vem coisa por aí, Pode gente. ser que Esses ele- dois aqui prometem, viu? E espero que voltem muitas vezes mais. Ah, Angélica, super obrigada. eu posso falar uma coisa sobre futuros possíveis para encerrar aqui a minha fala? Claro, por favor. Eu vejo que assim, uma coisa que eu acho muito importante, que eu vejo pouco no Brasil, mas que eu acho que pode ser uma coisa muito estimulante, assim, é conseguir trazer criança, né, para esse novo universo. Seja para visitar uma TV, seja para visitar um centro de inovação. Porque o que eu fui aprendendo ao longo dos últimos anos? Né? Que muitas vezes o futuro não é possível porque a criança nem imagina que é possível. Ela nem cogita, né? Não teve acesso. Então, o que eu fui reparando lá no Novo Lab? Né? A gente levou garotada de escola pública, de cidades super pequenas ali em volta de São Carlos e tudo mais. E aí eu comecei a reparar um brilho no olho da garotada, assim. E eu comecei a reparar isso com mais frequência, né? Assim, quanto mais carente, mais impactante era aquela visita. E aí eu comecei a reparar assim, falei, pô, pra eles, essa visita aqui, dentro da cidade, ou na cidade do lado, é o equivalente a ir pro exterior. Porque é um negócio muito fora da realidade, né? E aí eu reparei relatos de professoras de escola pública falando pra mim, falando, Anderson, a minha relação com os alunos mudou quando eles voltaram. Porque daí eles passaram a ter uma razão pra estudar. Sacou? Porque você fala, estuda aí. Pra estudar pra quê, né? Eu não vejo qual é esse futuro possível, né? Então acho que é um gancho legal, assim, porque é trazer o jovem, quanto mais cedo, pra ver o que ele nunca viu, pra ter uma referência que ele nunca teve, pô, vai fazer com que a gente consiga ter um país melhor lá na frente. Sim. Porque senão fica difícil. Com Ai, certeza. E perfeito você tem um isso. filho adolescente, né, Cris? Eu tenho, Rafa, tenho 18 agora. Você compartilha dessa visão do Anderson? Nossa, eu compartilho muito, ainda mais pela história do meu filho, porque meu filho é uma maternidade por adoção, e o Rafa já era mais velho, ele já era um adolescente, né, quando ele veio. Então, assim, a gente precisou criar vários pontos de interesse ali, para que ele se sentisse capaz, para que ele visse sentido em estudar. Porque o Rafael, quando a gente se conheceu, o Rafael já estava muitos anos sem estudar, naquele vai e volta. Cara, e isso que você falou faz muito sentido, porque aí o Rafa foi conhecer... Aí pegou a mãe, que conhece metade da cidade, né? E aí eu levei o menino para conhecer gente que tinha hamburgueria, gente que tinha empresa de contabilidade, vamos conhecer a TV, vamos conhecer isso. A gente foi conhecer milhares de coisas, assim. E no começo bugou o cérebro do menino. Ele expandiu demais que bugou. Mas hoje ele já está trabalhando e tal. E hoje eu vejo que para ele faz sentido estudar. Eu não brigo mais com o Rafael que ele tem que estudar. Ontem eu fiz uns stories que era ele lendo um livro em casa. O Rafa, quando ele leu o primeiro livro, eu fiz festa, porque ele não queria ler, não sei o que. Agora faz sentido para ele.
Ele entendeu o quanto aquilo é importante. E ele é um menino super elogiado na escola. E quando a gente fala de um cenário pós-pandemia também, nada melhor do que essas crianças, esses jovens, terem um contato físico também, com espaços físicos que elas podem ver e se inspirar. Eu acho que é isso que a gente pode trazer de um futuro possível para esses pequenos jovens aí, crianças que podem ser grandes empreendedores, talvez, no futuro. Sim, super inspiradora essa história, essa provocação de como trazer a garotada, né, para pensar futuros possíveis e viver esses futuros também, né? Como que a gente segue o trabalho de vocês? Cris? Eu sou Cris Guterres em todas as redes. Meu Cris não tem H e o meu Guterres é Guterres. E assista o Estação Livre. Estação Livre, toda sexta-feira, às 10 da noite, na TV Cultura. Excelente. Você, Anderson? Anderson Criativo também, em todas as redes. Minha rede preferencial, o LinkedIn, é onde eu mais posto coisas relacionadas ao meu trabalho. Então, é onde eu me esforço mais para publicar coisas. E no Instagram é mais minha vida pessoal mesmo. Massa. E para saber mais sobre esse episódio, acessa lá, futurospossíveis.com.br. Lá você encontra a nossa pesquisa para esse episódio e vários materiais extra com temas sobre como, por exemplo, como empreender fora dos grandes centros urbanos, como trazer o seu empreendimento tradicional para o mundo de startups e muito mais. O Futuros Possíveis é feito por mim, Angélica Mari, Beatriz Bevilacqua e Marcelo Gripa. Eu vejo vocês na próxima semana para pensar e discutir futuros. Até lá. Tchau.